Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e hoje eu quero falar com você sobre um assunto que várias pessoas me pediram. Quais são os erros mais comuns do cervejeiro iniciante? Mas antes de irmos para o vídeo, gostaria de te dizer que o meu curso privado está constantemente em atualização. E possivelmente o valor do curso vai subir em breve. É muito valor agregado para você que quer aprender tudo sobre como fazer cerveja artesanal com qualidade e conhecimento. Acesse agora mesmo meu curso online em cursodecervejaartesanal.net. Digita isso daí lá no seu navegador, tá? Curso de cerveja artesanal tudo junto.net. Não tem www. Além das videoaulas, eu também mantenho um grupo exclusivo de WhatsApp, onde eu consigo dar um suporte permanente, diário, quase que 24 horas por dia, e ali eu tenho condições de ser muito mais avançado e detalhado para os alunos do meu curso. Infelizmente, aqui no YouTube eu não consigo atender a todos no detalhamento que eu gostaria de dar. O máximo que eu consigo são dar aí conselhos breves, orientações ali muito simples. Se você quer uma consultoria completa, especializada e detalhada, onde eu posso te dar dentro de uma plataforma de ensino, vai lá, cursodecervejaartesanal.net. Nos vemos lá e agora vamos ao assunto desse vídeo. Pois bem, quais são aí os principais problemas do cervejeiro iniciante? Vamos começar pelo primeiro: sanitização inadequada. Esse, para mim, eu acho que é o mais comum e o mais frequente, Quando você tem uma sanitização inadequada, você vai gerar um problema que é ter uma cerveja contaminada, uma cerveja que vai ter um gosto ruim, vai ter uma produção ali às vezes ácida, acética, um gosto estranho, uma esterificação aí por uma levedura espontânea, selvagem, que vai distorcer muito aquilo que você esperaria de uma boa cerveja. Então, para você ter uma sanitização adequada, a primeira coisa que você precisa fazer é lavar corretamente antes de sanitizar. Não é possível sanitizar uma coisa que esteja suja, Você tem que desencrustar, tirar todos aqueles pontos de ressecados, de sujeiras que estão visíveis ali, raspar com alguma coisinha, uma buchinha, com um palito, alguma coisa, para depois sim conseguir fazer essa sanitização. E uma das formas de você fazer uma boa limpeza é com água quente, Jogando água quente, ela ajuda bastante a desencrustar. O álcool também é um bom agente desencrustante. Só toma cuidado com o álcool, que ele costuma corroer os equipamentos que são de acrílico, tá? Acrílico transparente, eles não suportam aí o álcool. Depois de você ter feito essa boa limpeza, aí sim o teu equipamento está apto para ser sanitizado. E você tem que comprar um sanitizante adequado, Por exemplo, álcool 70, que é um bom sanitizante, iodofor, uma solução ali baseada em iodo que você dissolve em água, ácido paracético, geralmente é um pozinho também que você dissolve em água, ou Starsan, que é considerado aí um dos melhores produtos sanitizantes do mercado hoje, Um pouquinho difícil a gente achar aqui no Brasil. E aí uma coisa que você precisa fazer, além de ter esse sanitizante, é garantir que ele chegou em todos os lugares. Então depois que você preparou esse sanitizante, você tem que deixar os teus produtos a serem sanitizados ali de molho, ou você tem que garantir uma recirculação, ou fechar e balançar, ou borrifar bastante. Ou seja, tem que garantir que ele entrou ali dentro de uma torneira, dentro de uma mangueira, dentro de uma rosca, entre uma rosca e uma porca, entre uma porca e uma arruela. São nesses cantinhos que muitas vezes acabam entrando, mantendo as sujeiras. Às vezes você não consegue ver, e ali acaba sujando o teu equipamento. Então, sempre uma boa limpeza e depois esse sanitizante aí agindo em todos os lugares. Um outro erro comum é o seguinte: o cara joga o sanitizante e imediatamente usa aquilo lá, Por exemplo, você pega uma colher, aí ele borrifa ali uma água e 3 segundos depois de borrifar um álcool, ele já está colocando a colher dentro ali do mosto. Gente, a sanitização ela exige um tempo para agir esse produto químico, Esse tempo, na maioria dos produtos, está por volta ali de 2 minutos, com exceção de Starsan, que ele age em 30 segundos. Então, se você está sanitizando uma colher, tem que esperar 2 minutos para depois você colocar ali essa colher em contato com o mosto. Você está sanitizando o seu balde, então tem que esperar 2 minutos, depois deixar escorrer para você poder usar o balde, tá? Tem que dar o tempo de ação aí do agente. E é o tempo, o elemento que mais age para matar essas bactérias, Muito melhor do que você dobrar a concentração do produto é dobrar o tempo de ação. Quanto mais tempo de ação, mais bactérias ele elimina, ok? E outra, deixe apenas escorrer, não enxague. Tem muita gente que
passa o iodofor, depois vai lá e pega a água da torneira e lava para tirar o iodofor, achando que o iodofor ali é problemático. Não, gente, aquela espuminha que fica, ela não faz mal para a gente. A gente não pode enxaguar uma coisa que foi sanitizada, tá? Senão a gente está desfazendo o processo de sanitização. A gente só deixa escorrer. Beleza? Vamos para o próximo aí, que são muitos. Outro erro bastante comum é começar, o cara vai fazer a primeira cerveja e já escolhe um estilo complexo. Ah, vou começar com uma NEIPA, uma Double IPA, uma Barley Wine, uma Oat Mist Stout, alguma receita mais complicada. Gente, fazer uma receita assim, você corre o risco muito grande de acabar com uma cerveja desequilibrada, ou muito forte, muito amarga, muito alcoólica, ou que sensorialmente ela está estranha, né? Muito esterificada. Então, não comecem com cervejas complexas. Essas cervejas que são mais complicadas, elas requerem um tempo maior, tanto para fazer, quanto mesmo para arredondar, para maturar, para estar pronta ali para beber. Então, comece com os estilos ales tradicionais, né? Também esquece de começar por lager, né? Faça os estilos ales tradicionais e simples, uma blonde ale, uma APA, uma stout, coisas que são bem tranquilas ali, é o feijão com arroz que você não vai ter problema, né? É como se você fosse fazer o churrasco pela primeira vez. Você vai começar lá pegando, sei lá, uma costela daquelas gaúchas para fazer? Não, aquilo é muito complicado. Pega lá uma linguiça para assar, né? Pega uma carne ali com uma capa de gordura para fazer. Começa ali do simples. Pois bem, quando você for montar a tua receita, simplifique ela ao máximo, né? No máximo, olha, 1 ou 2 maltes. Não pegue uma receita com 4 ou 5 maltes. No máximo 2 maltes, o base e um especial, ou somente o base, né? Uma APA, beleza. Faz ela 100% com malte pale ale. Não inventa a moda de ficar misturando coisa demais, que você pode acabar girando uma cerveja aí com muito corpo, muito caramelo e vai estragar o teu paladar, né? Parte de lúpulo, a mesma coisa. Um lúpulo, no máximo 2, no máximo um lúpulo de amargor e um lúpulo para aroma. Não mexa aí com 3, 4 lúpulos no começo, esqueça, né? Tenta fazer single malt, single hop, ou no máximo aí 2 lúpulos, ok? Uma temperatura de mosturação apenas. Escolhe lá, é uma cerveja sem corpo, beleza. Escolhe lá 67 graus e mostura por 1h30 nessa temperatura que vai dar certo. Não faça rampas, não faça mexinho lá embaixo. Esquece isso tudo, faz uma rampa só, né? Em relação lupulagem, faz apenas 1 ou 2 inoculações de lúpulo, uma para amargor e uma para sabor e aroma, mais nada, uma ali em tempo zero e uma quando você desligar o fogo, dependendo aí do estilo, logicamente, né? Se o estilo pedir só amargor, faz só uma ali em tempo zero no início da fervura e mais nada. Não pense em fazer dry hop, não pense em fazer lupulagem Whirlpool, deixe isso para depois. Faz a tua primeira cerveja simples. Fermentação também, faz uma rampa simples e mais nada. Define ali 18 graus e fermente a 18 graus. Ou pegue uma cepa Kveik e faça em temperatura ambiente. Beleza? Evite aí complicar. Faça uma coisa bem simples para dar certo e você não ter problema. E se programe nessa receita para ela ser de moderada a leve, tá? Não faça uma cerveja muito alcoólica no início. Não tente fazer uma double alguma coisa, uma império alguma coisa, não. Faça uma cerveja leve, ali de 3 a 5% de álcool. Isso vai facilitar tanto o teu processo de elaborar, a sua fermentação e o próprio drinkability dessa cerveja. Vai ficar mais fácil de você beber. Continuando. Água de torneira, água não filtrada. Eu recebo muita cerveja para avaliar dos colegas que elas estão contaminadas com cloro, né? O tal do clorofenicol. Um defeito muito ruim que deixa gosto e aroma, né? de esparadrapo, de medicinal, de metálico, às vezes até mesmo sangue na cerveja. É uma coisa muito ruim, um defeito muito ruim. Então, para você resolver esse problema, você não deve usar água da torneira, né? A gente não está fazendo comida. Comida, às vezes, você quer fazer uma macarronada, pega a água lá da torneira para cozinhar o seu macarrão. Não tem problema. Mas para cerveja, isso não dá certo. Para as bebidas alcoólicas fermentadas, não dá certo pegar água da torneira. Ou a água tem que ser mineral, ou a água tem que ser filtrada, né? Você precisa retirar o cloro da água.
E para filtrar essa água, também não é simplesmente ter o filtro e passar por lá. Você tem que ter algumas condições. Uma delas é que o teu elemento filtrante não esteja já saturado, não esteja além da vida útil dele, né? Aquele carvão ativado que tem lá no filtro, ele tem uma validade de 6 meses, aí, de 1 ano, dependendo aí de quanto você usa. Então, garanta que você está usando aí um filtro dentro da validade, que ele não esteja saturado. E uma outra questão que é importantíssima: quando você usar o filtro, você tem que retirar a água vagarosamente. É necessário um tempo de contato da tua água com o carvão ativado para que ele consiga fazer a retirada ali do cloro. Se você abrir a sua torneira ao máximo e aquela água correr em velocidade, você não está tirando ali o cloro da tua água, ela está passando batido por lá. Precisa ficar em contato ali alguns segundos para que você consiga tirar. Então deixa um fiozinho de água, deixa ali tirando ali por 5, 10 minutos até encher a tua panela, sem pressa. Próximo, garanta uma boa fermentação. Qual que é o problema? Uma fermentação ruim, ela vai gerar uma cerveja geralmente adocicada, ou vai ter proliferação de bactérias, né? Ou vai ter ali uma produção de ésteres que vai distorcer o paladar, vai ter um monte de problema. Então você precisa de alguns aspectos para garantir uma boa fermentação. E os pilares de uma boa fermentação é o seguinte: é a quantidade de levedura. Você tem que ter um mínimo de levedura, né? Então, entre aspas, tá? Quanto mais levedura, melhor, até certo ponto. Levedura demais também não é bom, mas se for errar, erre para mais, tá? Tem que ter uma boa quantidade de leveduras. Essas leveduras têm que estar vivas, tem que ter uma boa jovialidade, elas não podem estar mortas, estar muito cansadas, ser levedura velha, né, de 1 ou 2 anos atrás. Isso aí não é bom para você. Então pegue um saquinho que esteja bem novo, bem dentro da validade, e use essas leveduras para você fazer sua primeira cerveja. E mais 2 ingredientes: a oxigenação. A gente vai falar mais um pouquinho já já sobre oxigenação, e uma temperatura adequada. Vou falar também sobre a temperatura de fermentação. Esses 2 aspectos aqui você pode dar uma relaxada, entre aspas, quando estiver falando de Kveik, tá? Kveik você não precisa se preocupar demais com a oxigenação, e a temperatura também você vai ter uma flexibilidade muito maior na sua fermentação se você estiver fermentando com Kveik. Também deixo já o gancho: se você quer comprar leveduras Kveik, aqui embaixo tem o nosso site, onde você vai adquirir ali uma série de variedades de leveduras Kveik, leveduras que são muito puras, muito bem controladas, que vão dar sabores e qualidades muito boas à sua cerveja. Então tem o site aí, bit.ly/querokveik. Acesse lá se você não tem, se você quer a sua levedura, e adquira aí, que eu vou te mandar o mais breve possível. Lá tem todos os detalhes sobre as Kveik. Continuando, leveduras novas e na quantidade ideal, né, como eu falei, né, tenha jovialidade, tenha aquele pitching rate que a gente chama, né, a quantidade ideal, vão garantir uma fermentação ativa e rápida. Uma fermentação ativa e rápida, a fermentação, gente, é uma corrida. É impossível a gente garantir em níveis caseiros e até mesmo industriais um ambiente que seja 100% isento de qualquer tipo de bactéria, de qualquer tipo de levedura selvagem. Sempre vai ter alguma coisa, mesmo que numa quantidade mínima. Então o que a gente quer é uma levedura numa quantidade grande, né, nova, para que ela cresça rapidamente e ela não dê tempo para essas outras bactérias crescerem. Então a taxa de população da levedura, ela tem que ser bilhões de vezes maior do que a taxa desses elementos contaminantes, para você não ter problema. Se você tiver uma fermentação rápida e ativa da sua levedura, ela vai crescer tão rápido que não vai dar chance dessas outras bactérias e leveduras selvagens crescerem também. Com isso, você vai minimizar a produção de ésteres, fenóis, defeitos, tudo isso aí de ruim que pode acontecer na tua cerveja. E essas leveduras aqui ativas e fortes também vão processar melhor os subcompostos da fermentação, que são coisas residuais que ficam ali da fermentação, que têm que ser eliminados ou processados ou reabsorvidos pela levedura, para que a tua cerveja fique bem saborosa, ok? Em relação às leveduras ales tradicionais, a maior delas vai ter uma faixa de temperatura entre 16 a 25 graus para você inocular.
Então você tem que garantir uma temperatura ali de inoculação dentro dessa faixa para você não ter problema. Para isso, provavelmente você vai precisar de uma geladeira controlada, tá? Uma geladeira dedicada com controlador à parte, onde você consiga colocar essa temperatura precisa e que ela mantenha essa temperatura dedicada. Essas outras gambiarras que o pessoal faz, de botar uma garrafa PET dentro de uma caixa de isopor, olha, até minimiza os problemas, mas não resolve. Se você quer fazer cerveja boa, faça do jeito certo. Pegue um controlador, arruma uma geladeira aí, um frigobar, alguma coisa para você fazer uma temperatura controlada. Você vai ter uma cerveja com muito mais qualidade. Okay? Também você precisa de uma oxigenação adequada. E aqui o que eu estou falando? Depois da fervura, todos os gases, né, todo o oxigênio que estava ali dissolvido na água, ele evaporou junto com a fervura. Então você tem um mosto que praticamente não tem oxigênio. E a maior parte das leveduras pedem oxigênio, né? Leveduras secas nem tanto, mas leveduras líquidas pedem bastante oxigênio. E aí você tem que trabalhar muito bem aqui no balançar o teu balde fermentador, ou colocar uma bombinha ali que jogue o ar, né? Igual uma bombinha de aquário que fica jogando ar, ou até mesmo investir aí, isso não é para o cervejeiro iniciante, mas mais para frente, investir num balão de oxigênio onde você vai controlar melhor. Mas pelo menos faça uma boa agitação, bom balançar, né? Ou aquela queda, o pessoal coloca a panela de fervura com uma torneira e às vezes por gravidade faz aquela queda até o chão onde está o fermentador. Eu não gosto muito dessa técnica da queda porque ela acaba que arrasta para dentro do balde fermentador muitas bactérias selvagens que possam estar ali no teu ar, no teu ambiente. Então o melhor mesmo é você fazer um balançar ali ou colocar uma bombinha de aquário, ok? Finalmente, você também tem que fazer a fermentação numa temperatura controlada. A maior parte das cepas trabalham entre 18 e 22 graus. Estou falando das cepas ales tradicionais, tá? A maioria delas trabalham nessa faixa de temperatura, onde você vai ter uma fermentação aí mais adequada. Mais baixo do que isso, você vai ter aquela fermentação arrastada, né? Acima disso pode ter produção de ésteres ruins, subprodutos ruins, ou estar aumentando a velocidade fermentativa das bactérias. Então tome muito cuidado e tenta aí controlar ao máximo a tua temperatura de fermentação. Nosso próximo assunto, evite muitos sedimentos no invase. Muitos colegas mandam cerveja e tem ali 2 dedos de levedura ali no fundo, né? Qualquer viradinha na garrafa deixa a cerveja totalmente turva. Então a gente tem que evitar esse sedimento, essa levedura dentro da garrafa, principalmente levedura, mas às vezes até mesmo lúpulo dentro da garrafa. Então como é que a gente faz aí para garantir isso daí? Primeiro é ter uma garantia que a fermentação completou, para que a fermentação não ocorra lá dentro da garrafa. Então espera aí 14 dias, 2 semanas, vai ser certeza de que a tua fermentação acabou e você ainda dá uma chance maior para floculação e sedimentação, né? Em 14 dias depois do início da fermentação, a tua cerveja já vai estar até mais limpa, né? Até mais límpida, para você poder trabalhar com ela. Né, também garantiu aí que houve processamento dos subcompostos, né, que está bem limpinha, já praticamente apta para ser tomada. E aí você gela o teu balde fermentador após a fermentação. Esse gelar, a gente chama de cold crash, ele ajuda a flocular, a compactar a levedura lá no fundo do balde e vai ficar mais fácil de você tirar a cerveja sem arrastar aí levedura. Então a cerveja também vai ficar mais límpida após esse processo aqui. Depois disso, você que é iniciante, eu recomendo que você faça uma trasfega da tua cerveja para um outro balde, né, para um outro fermentador. Então você vai sifonar ou vai tirar ali pela torneira a tua cerveja praticamente limpinha para um outro balde. Vai deixar neste balde inicial, no fermentador inicial, aquela sujeira maior, aquela quantidade grande ali de fermento, de levedura, de resto de lupulagem, e você vai deixar uma cerveja praticamente limpa no segundo balde. E aí você coloca na geladeira e deixa mais 2 dias lá para limpar ainda mais, né? Vai flocular mais um pouquinho, mais levedura, mais sujeira vai ficar ali no fundo do balde. E aí sim, você faz o seu invase, que vai ter uma cerveja extremamente mais límpida, mas faça com cuidado, porque nesse segundo balde também vai ter um pouquinho de levedura lá no fundo, tá? Faz com cuidado que você não vai sujar nada. Vai ter uma cerveja bem limpinha e aí quando você fizer o priming, a tua cerveja vai produzir pouca biomassa, né? Biomassa de levedura na garrafa e vai ter ela bem mais limpinha, ok?
Outro problema é cerveja supercarbonatada. Isso aqui acontece com principalmente o pessoal que é mais apressado ou que não faz a conta direito, né? Então tem que garantir os 14 dias da fermentação, como eu falo, para ter uma certeza que a fermentação chegou ao fim, que todos os açúcares que tem ali no mosto foram consumidos, para você não levar esses açúcares para a tua garrafa e ela acabar produzindo CO2 junto com o açúcar do Prime. Aí você vai acabar com a cerveja supercarbonatada ou até mesmo explodindo aí as tuas garrafas, né? Use a quantidade de açúcar desejável e recomendada, não exagere, né? Eu digo ali que 5 gramas para essas garrafinhas de 600 ml é o ideal para quase todos os estilos, tá? Evite colocar muito mais do que isso daí. Espera 15 dias para carbonatar ali em temperatura adequada, né? Evite temperaturas muito altas nesse processo de carbonatação. O ideal é que não passe de 25. Se você mora em uma região que faz 35 graus, 40 graus, gente, coloca essas garrafas lá na tua geladeira controlada, coloca a temperatura dela para os 20, 25 graus e deixa carbonatar na geladeira, ok? Nessa temperatura. Senão você vai acabar que vai estar fazendo uma superprodução de carbonatação e pode estar gerando alguns off-flavors nesse processo de carbonatação. Lembra, a cerveja ele é um alimento, né? Assim como o queijo é um alimento, o presunto é um alimento, então cuide bem dela, evite temperaturas muito altas. Depois que a tua cerveja estiver carbonatada, o ideal é que você guarde elas frias para você conservar essa cerveja por mais tempo. Então, entre 5 e 18 graus, a depender dos estilos, é uma boa temperatura aí de guarda, de conservação aí da tua cerveja, beleza? Aqui é só uma recomendação que eu faço, tá? Para a gente finalizar o nosso vídeo. Meça e anote tudo durante a elaboração da tua receita. Tem os equipamentos corretos para você fazer medição, né? Compra lá um termômetro para você medir a temperatura de mosturação, de fervura, de fermentação, tá? Controle essas temperaturas. Compre também um densímetro e um refratômetro para você medir a densidade. O ideal é ter os dois, né? Densímetros, eu prefiro densímetro para cerveja já pronta, né, já fermentada, e o refratômetro eu uso mais ali enquanto ainda não é cerveja, enquanto é mosto, porque é mais rápido. Para mim, né, é até mais fácil de eu ler no refratômetro do que no densímetro. E por fim, quando você ficar um pouquinho mais avançado, compre um pHmetro para você também controlar o pH, o nível de acidez da tua cerveja, ok? Então meça e anote tudo, incluindo os volumes, né, produzidos, os volumes descartados, quanto você perdeu ali numa trasfega, num trube, né? Anote todos esses valores e compare o que você planejou com o que você realizou. Somente assim, somente observando e identificando os erros é que você vai aprender e vai conseguir corrigir e fazer uma cerveja melhor. Beleza, pessoal? Então, para finalizar, eu novamente te relembro aqui do meu curso de cervejaartesanal.net, onde eu vou ter toda a oportunidade de trazer mais de 40 horas aulas sobre todos os aspectos da cerveja artesanal. Eu estou sempre atualizando, trazendo coisa nova para lá, ok? Assina lá, o valor está muito bom agora, apenas 12 parcelas de 47. Em breve, provavelmente, a gente vai estar reajustando esse valor aqui. Ok, pessoal? Muitíssimo obrigado, valeu, até a próxima videoaula. Aqui tem os meus contatos, fique à vontade para conversar comigo naquilo que eu puder ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus, boas cervejas e até a próxima videoaula.